Olá, oitavo ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos corrigir uma atividade muito importante que eu passei para vocês sobre a Revolução Francesa. Foi uma atividade geral, assim, com perguntas sobre todas as partes do assunto, que a Revolução Francesa é um assunto longo. Então, nessa atividade, eu coloquei perguntas exatamente na hora e nos acontecimentos, envolvendo todos os acontecimentos, certo? Então, eu estou aqui nesse vídeo para fazer a correção dessa atividade. Então, vocês vão acompanhar a minha correção e corrigir o trabalhinho de vocês. E para quem não fez, já vai funcionar como uma revisão. Aliás, para todos, vai funcionar como uma revisão e como mais uma aula sobre o tema, tá bom? Então, na primeira questão, eu faço várias perguntas, né? Duas perguntas, letra A e B. Vamos ver a letra A. Como estava organizada a sociedade francesa no século XVIII? Aqui eu dei a resposta para vocês praticamente porque eu coloquei essa imagem. Ó. Você devia colocar que estava organizada em primeiro, segundo e terceiro estado e explicar quem fazia parte de cada um, certo? Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, burguesia. Esses dois aqui em menor quantidade, porém usufruindo de todos os luxos, porque viviam dos impostos que o terceiro estado pagava, que era o povo e a burguesia. Tá? A burguesia, apesar de muito rica, não tinha participação política. Letra B. Quais as desigualdades sociais dentro dessa sociedade? Desigualdades sociais eram as seguintes, que esse terceiro estado pagava sozinho todos os impostos, sustentava a sociedade, enquanto o primeiro e o segundo só usufruíam dos luxos. Segunda questão. A Assembleia dos Estados Gerais foi o estopim para o início da Revolução. De que maneira essa Assembleia funcionava? Importantíssima essa pergunta. Tem muita gente que confunde essa Assembleia, que é a Assembleia dos Estados Gerais, com essa Assembleia aqui de baixo, que é a Assembleia Constitucionalista. Preste bem atenção no que eu vou explicar. A Assembleia dos Estados Gerais era uma Assembleia que já existia na França antes da Revolução, certo? Então, essa assembleia aqui já existia e era algo que de vez em quando o rei fazia. Porém, a Assembleia Constitucionalista, ela é a primeira etapa da Revolução Francesa, tá? É uma assembleia criada pelos revolucionários, ok? Então, vamos responder a segunda questão. A Assembleia dos Estados Gerais foi o estopim para o início da Revolução. De que maneira essa Assembleia funcionava? Essa Assembleia funcionava, então, com a participação dos três estados. Porém, quando eles tinham que votar alguma coisa, o voto era por estado. Então, a nobreza tinha um voto, que era o segundo estado, o clero tinha um voto, que era o primeiro estado, e o terceiro estado tinha um voto. Só que a nobreza e o clero sempre se uniam para votar coisas a favor deles, né? E contra o povo. E aí o povo sempre saía perdendo porque tinha só um voto, certo? Era voto vencido. Então, era uma formação muito injusta para o terceiro estado. O sonho deles era que fosse voto por cabeça, voto por pessoa, porque aí sim eles ganhavam. Preste bem atenção nessa imagem, ó. Aqui, toda essa parte de vermelho, isso aqui é um gráfico, corresponde ao terceiro estado. Essa parte branca e azul corresponde ao primeiro e ao segundo. Então, o primeiro e o segundo estavam em minoria, e o terceiro estado estava em maioria, porém não tinha poder. Terceira questão. Além do modo como funcionava a Assembleia dos Estados Gerais, outros fatores serviram como motivo para os franceses se revoltarem. Sim, principalmente a fome causada pelas más colheitas e os altos impostos cobrados pelo rei, que ele gastava das maneiras mais fúteis possíveis, em guerras que não eram da França, em luxos, em construções, etc. Aqui, ó, a Assembleia Constitucionalista, que é a primeira etapa da Revolução. Por quem foi formada a Assembleia Constitucionalista? Pelo terceiro estado, que era o povo e a burguesia, e eles decidiram nessa Assembleia não ser mais uma monarquia absolutista, ou seja, uma forma de governo em que o rei manda. Eles decidiram fazer uma monarquia constitucional, existe o rei, mas o rei não tem ali o poder, quem manda é o parlamento. Na Assembleia Constitucionalista, eles vão fazer também uma nova Constituição, tá? Aliás, é esse o objetivo dela, fazer uma nova Constituição para a França que traga essa ideia de todos serem iguais, a ideia de liberdade, de igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa ela tem esse lema de liberdade, igualdade e fraternidade, e isso vai estar escrito na Constituição deles. 5. Como a população reagiu à atitude do rei de querer acabar com a Assembleia? Invadiu a Bastilha, isso daí é óbvio. A invasão da Bastilha, ela é o evento mais
importante da Revolução Francesa, digamos assim. Não, aliás, eu nem diria que é o mais importante, eu diria que é o mais famoso, é o mais impactante. É o que todo mundo lembra. Falou em Revolução Francesa, todo mundo lembra da invasão da Bastilha, que é quando o povo invade a Bastilha e mostra que o rei está vulnerável, porque a Bastilha ela era símbolo do poder real. Ela era uma prisão real, tá? Uma prisão real não, uma prisão do rei. Sexta, após as definições da Assembleia Nacional, que é a nacionalista, países europeus invadiram a França para restabelecer a monarquia absolutista. Esses países alcançaram sua intenção? Não, tá? Eles não alcançaram. Qual a nova forma de governo que os revolucionários estabeleceram após a intervenção dos países europeus? Então, após a invasão, os revolucionários resolveram não mais ter a monarquia constitucionalista, como eles tinham decidido no início. Eles decidiram fazer uma república. O que significa república? Governo do povo, que o povo vai ter mais participação. Aqui na sétima vai falar sobre a execução do rei, então porque o rei foi guilhotinado, porque ele foi considerado um traidor, tá? Já que ele tentou até fugir, foi pego. Essa fuga do rei da França foi uma tragédia para ele, porque ele fugiu disfarçado, foi pego no meio do caminho, uma confusão. Oitava, estabeleça a diferença entre girondinos e jacobinos. Ó. Girondinos são representantes da alta burguesia, eles são mais tranquilos, não são tão revoltosos. Girondinos já representam um povo, que é aquele povo que já está cansado mesmo de toda desigualdade social, já está revoltado. Então, os girondinos representam os mais ricos e jacobinos os mais pobres. Ambos revolucionários, porém veja bem que eles são de realidades diferentes. Povo é o povo, burguesia é a burguesia, certo? Mas ambos estão juntos contra o rei, por exemplo, que sustentava, que legitimava toda essa sociedade desigual. Nona vai perguntar para gente qual o nome do período em que os jacobinos estavam no poder. E é o período do terror, tá? Que é aquele momento que várias pessoas foram perseguidas e condenadas à morte na guilhotina porque eram contra a revolução. Foi um período horrível. O Robespierre é que dominava nessa época, tá? Décima. Porque pode-se dizer que em determinado momento a Revolução Francesa se tornou contraditória, justamente por essa questão do período do terror. A Revolução Francesa foi um movimento que sempre quis buscar a igualdade, a liberdade, a fraternidade, mas em determinado momento a Revolução se tornou muito violenta, porque passou a perseguir muitas pessoas, então isso é algo contraditório, isso é algo que vai contra os ideais da Revolução. 11ª, os jacobinos tiveram como marco importante seu governo o Comitê de Salvação Pública. Cite 3 ações desse comitê. Tem lá no livro de vocês, tá, gente? Mas eu coloquei aqui. Fim da escravidão das colônias francesas. Esse comitê impôs isso. Teto para o preço de pães e democratização da educação, mais acesso à educação. Antigamente, gente, nem todo mundo podia frequentar a escola. E foi só na França que isso começou a ser quebrado, que as pessoas de menor renda poderiam também ir para a escola. 12ª. Enfraquecidos, os jacobinos perderam o poder e os girondinos assumiram novamente o comando da República. Por que ele fala assumiram novamente? Porque logo quando a França deixou de ser monarquia constitucional para ser uma república, os girondinos governaram por um tempo, depois veio os jacobinos com o período do terror e depois voltou os girondinos com o diretório. Que é o que eu peço para você explicar aqui na 12ª, que foi o diretório. O diretório é um governo de 5 diretores, faltou um S aqui, e 8 ministros. Errado também escrito aqui, ministros. Onde os poderes se equilibravam entre eles. Então, haviam todos esses comandantes justamente para um equilibrar os poderes do outro, certo? Para não haver uma pessoa como Robespierre, na época do período do terror, que ficasse louco querendo mandar matar todo mundo. Então, aqui os diretores, eles se organizavam e equilibravam o poder um do outro. Na 13ª pergunta por que o diretório não deu certo. E aqui eu explico que é porque o diretório era formado por vários grupos. Ali o governo francês, nessa época do diretório, estava formado por vários grupos que, apesar de serem a favor da revolução, muitas vezes não concordavam entre si. Então ficavam várias opiniões, assim, não dava certo para governar, tá? Coloquei aqui, os diversos grupos que participavam da revolução começaram a divergir. E por último, finalmente,
que foi o golpe 18 Brumário. O golpe 18 Brumário foi o golpe dado pelo Napoleão Bonaparte. O Napoleão recebeu o apoio de uma parte da burguesia, né, para dar esse golpe, porque estava muita confusão já no governo francês. Então precisava de uma pessoa com uma posição forte, com poder em mãos, e o Napoleão Bonaparte tinha feito várias conquistas, então ele foi a pessoa que conseguiu dar esse golpe na França e assumiu o controle da França, certo? E é inclusive o nosso próximo assunto, o governo de Napoleão Bonaparte. Então é isso, meus amores, é essa correção, é essa a última aula do tema de Revolução Francesa. Qualquer dúvida podem falar diretamente comigo, tá? Um beijo e até a próxima.